Olá, eu sou Kátia Aragão, sou a fundadora do projeto Kátia Toca Você. Sou psicóloga e psicanalista, especializada em sexologia, com 37 anos de atuação profissional e nesse tempo criei, desenvolvi e aperfeiçoei o tratamento CDE de controle definitivo da ejaculação. E claro, já tratei e curei algumas centenas de homens com ejaculação precoce. Hoje estamos aqui para mais um caso. É o caso do senhor A.O. que passo a contar a partir de agora. Abri a persiana da janela do meu consultório. Já era noite, por volta de umas 19h30. Aí eu olhei aquela iluminação incrível. São Paulo não é Paris, mas é muito iluminada. O movimento de carros ainda era intenso, muito grande. A cara de São Paulo, trânsito a qualquer hora do dia ou da noite. A minha secretária já havia ido embora. Fiquei ali olhando, depois de um dia longo e cansativo de trabalho. Estava refletindo, pensando onde eu iria jantar. E quando já me preparava para sair do consultório, o telefone tocou. Alô? Boa noite. Era a A.O., que numa voz muito baixa me disse: doutora, o meu nome é A.O. Eu fui recomendado pelo pai de um amigo meu. Na verdade, o meu amigo disse que havia escutado o pai falando, em particular com a mãe, que estava tratando de ejaculação precoce com a senhora e disse que os resultados eram muito bons. Meu amigo, então, me perguntou se aquilo era uma coisa que só acontecia com homens mais velhos. Eu respondi que não, e que até queria o telefone daquela doutora, porque eu tenho um amigo no meu trabalho que está com esse mesmo problema e precisa muito passar com ela. A A.O. não queria contar ao amigo que era ele mesmo que estava com esse problema. Afinal, só tinha 25 anos. Era um rapaz bonito, jovem, e não queria que ninguém soubesse, nem mesmo seu melhor amigo. Temia ser motivo de piada no meio dos amigos e até mesmo das namoradas deles. Não queria ser o mau assunto da roda de mulheres. E você? Já sentiu medo de ser o motivo de piada na roda de amigos ou ficar mal afamado na roda de mulheres? A A.O. disse que estava muito ansioso, que já estava com esse problema há cerca de 5 anos e não sabia mais o que fazer. Não tinha quem procurar, não sabia com que profissional tratar e ainda por cima não tinha muita condição financeira. Quando ouviu o amigo contar isso em segredo para ele, ficou muito esperançoso, mas tinha muito medo que seus pais soubessem, ou qualquer outra pessoa, inclusive o pai do amigo. Até me pediu, pelo amor de Deus, para que eu, quando fosse marcar a sua consulta, ele não gostaria de encontrar o pai do seu amigo no consultório, porque temia que ele contasse para os seus pais. Afinal, ele era amigo dos pais de A.O. Imediatamente, eu disse a ele que ficasse muito tranquilo, porque nós temos uma regra chamada ética profissional, e ele seria atendido em dia e horário bem diferentes. E mesmo que ele não me pedisse, eu jamais sairia dali para contar o seu caso, e o seu caso não sairia para ninguém, nem mesmo para os pais dele. Afinal, essa é uma coisa pessoal e íntima e ficaria guardada sob o sigilo profissional. Marcamos nossa primeira consulta. A.O. era um rapaz bonito, bem apessoado e havia acabado de terminar a faculdade de artes plásticas. Pertencia a uma família evangélica, composta pelo pai, a mãe e mais 2 irmãos, sendo que um dos irmãos sofria de depressão profunda. Ele era o filho caçula. O outro irmão e a irmã, apesar de serem mais velhos, nenhum deles havia feito a faculdade. A A.O. me pediu, por favor, para que eu o atendesse aos sábados, pois durante a semana ele trabalhava e, além disso, seus pais eram radicalmente contra
qualquer tratamento com psicólogo e psicanalista, e muito menos com sexólogo. Ele então iria inventar uma desculpa para fazer as consultas aos sábados. Iniciamos o tratamento na semana seguinte. Eu recomendei a O que ele precisaria fazer tudo aquilo que fosse indicado no tratamento, e a O concordou prontamente. Me contou que teve algumas namoradas, mas sempre terminava o namoro porque na hora que iam ter relações íntimas, ele era muito rápido. E depois ficava com muita vergonha. Além de que as moças não queriam continuar saindo com ele. Por fim, tinha essa última namorada, por quem estava muito apaixonado e temia que seu namoro chegasse ao fim. Isso porque, embora ela o amasse muito, já havia reclamado. Perguntara se ele tinha algum problema. Já havia até dito para ele que ele era um pouco egoísta, porque na relação a dois, para ele corria tudo bem, mas ela ficava sempre na mão. E pensava que talvez não fosse bom eles darem prosseguimento a essa relação, para que ela não ficasse muito mais frustrada lá na frente. Por sua vez, estava com muito medo de perdê-la, e ele me assegurou que eu poderia confiar nele, que ele faria tudo o que fosse necessário, do modo como eu dissesse, quantas vezes necessárias fossem, porque ele estava disposto a resolver definitivamente esse problema. Perguntei a O desde quando ele passou a apresentar o problema, e ele me disse que iniciou a sua vida sexual no prostíbulo, como tantos homens. A primeira vez, ele foi levado por um tio que era irmão do pai dele, mas ao chegar no prostíbulo, ele foi para o quarto com uma mulher muito mais velha, e ele ficou meio desapontado, até porque, segundo a O, essa mulher tinha um aspecto físico meio parecido com os da sua mãe. Mas quando ela tirou a roupa, tinha o corpo todo queimado. A O perguntou o que havia sido aquilo, e a mulher respondeu que foi um dos homens que frequentavam o prostíbulo que, irado, ateou fogo ao corpo dela e fugiu. A O ficou chocado. Mesmo assim, resolveu ir em frente, por medo de ser zoado pelo tio. Disse que quando viu o corpo daquela mulher, quase perdeu a ereção. Ele disse, sentiu uma espécie de asco, de angústia, e para piorar, ela disse, assim que você ejacular, acabou a sua hora, sendo que tudo aquilo só levou no máximo uns 10 minutos. E ele tinha direito a 30 minutos. A O me relatou que ficou muito nervoso na hora, mas ainda assim queria viver a sua primeira vez e se sentir mais homem. Porém, ejaculou muito rapidamente. Quando saiu daquela triste noite, só tinha uma coisa na cabeça, a grande pergunta: será que eu vou gozar rápido de novo? E passou a se testar para ver se conseguia ejacular no tempo certo. Mas, infelizmente, em todas as outras vezes daí por diante, ele ejaculou rapidamente. Logo no dia seguinte, a O se aventurou em uma nova relação íntima em outro prostíbulo. Dessa vez, haviam mulheres bem mais novas e a O escolheu uma das mais jovens. Estava muito excitado, porém, qual não foi a sua surpresa quando tão logo a mulher tirou a roupa, a O ejaculou. E aí, ele ficou tão triste, tão chateado, que ele não quis mais fazer nada. Daí por diante, ele partiu para testes e mais testes. E em todos ele respondia da mesma forma, sempre muito rápido. E você? Já saiu para se testar depois de ter sido rápido? Expliquei a O que ele sofrera um trauma psicológico e foi exatamente neste momento que ele jogou o controle do seu tempo íntimo
para o sistema nervoso involuntário. O que faríamos a partir dali seria um trabalho plenamente voltado ao seu caso e ao seu grau de descontrole para devolver o controle do seu tempo íntimo ao sistema nervoso voluntário. Ou seja, a O passaria a ejacular apenas quando ele mesmo decidisse. A O ficou muito esperançoso, mas um pouco incrédulo, e até me perguntou se ele teria que tomar algum remédio. Eu lhe disse que não. Eu disse que, na verdade, ele faria um tratamento científico e totalmente natural, mas muito eficiente. Um tratamento onde ele aprenderia a focar nas sensações que antecedem a sua ejaculação. E muitas outras técnicas, todas destinadas à obtenção do controle do tempo íntimo masculino. Iniciamos o tratamento e, após uma semana, a O me disse que aqueles exercícios que eu recomendei eram tão excitantes que ele sentia até medo de ir mais rápido ainda. E novamente me perguntou se o descontrole dele se devia ao fato dele se masturbar muito. E você? Já pensou que quem tem descontrole ejaculatório é porque se masturba muito? Bem, em poucas semanas, a O já mantinha os primeiros controles sobre o seu tempo íntimo. E apesar de ainda não ter conseguido o controle absoluto, ele já se sentia muito animado com os resultados que estava conseguindo. Disse-me uma vez que teve uma grande discussão com seus pais, mas falou isso sorrindo. Eu perguntei o porquê falava de uma briga sorrindo. E a O me explicou que os seus pais disseram que estavam muito preocupados com ele, que desaparecia todos os sábados há semanas, e acreditavam que ele estivesse envolvido com algo ou com drogas. E a O me disse sorrindo que estava sim envolvido com drogas, mas era a droga do prazer. Rimos os dois. E mais algumas semanas se passaram. A O, inclusive por ser muito jovem, alcançou um controle tão eficiente que me disse que estava não apenas com o seu trauma resolvido, mas principalmente se sentia realmente poderoso entre as mulheres. Me confessou que continuava amando a sua namorada, mas como ainda não havia casado, resolveu brincar um pouco com esse poder. E saiu com muitas outras mulheres. Só não dispensou a sua namorada porque continuava amando-a, mas agora ele ia para a cama com ela com muita segurança. E me disse feliz que a viu pedir arrego, de queixo caído. Agora ele poderia dizer aos seus pais que estava apenas resolvendo um problema de saúde. O resto da história você já deve imaginar. Ao se despedir do nosso trabalho, a O me agradeceu. Disse que eu havia lhe devolvido a felicidade e a alegria de viver. Disse ainda que sabia que eu faria feliz não apenas a muitos homens, mas também a muitas mulheres que conviviam com estes homens. Se você também deseja e sonha em ter o mesmo poder de A.O., conheça hoje mesmo o tratamento CDE de controle definitivo do tempo íntimo masculino, que eu criei, desenvolvi e aperfeiçoei ao longo de 38 anos de profissão. Para isso, basta entrar no meu site www.katiatocavocê.com.br/o tratamento. Se você gostou desse conteúdo e acha que ele te trouxe valor, pega o dedinho e dá um like agora, porque isso é muito importante para mim. Aproveita e se inscreve no meu canal do YouTube. E não esqueça de acionar o sininho aqui em cima para você receber todos os avisos de novos conteúdos de modo privilegiado. Também compartilhe esse vídeo com aquele amigo que você sabe que precisa conhecer esse conteúdo. Você também pode compartilhar com muitas outras pessoas, afinal, saúde é muito importante.
Eu quero te dizer que em todos os meus conteúdos eu procuro sempre tocar o seu coração e a sua emoção. Eu sou Kátia Aragão e vou tocar você.